Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo que é um desdobramento do nosso workshop sobre bancada de banheiro. Nesse workshop nós construímos essa bancada paramétrica através do processo de modelagem no local. Então aqui nós temos diversos parâmetros que nos permitem controlar facilmente a geometria dessa bancada, como por exemplo a largura, deixa eu modificar aqui para você perceber, comprimento, altura da saia, enfim. Eu vou deixar o link do workshop na descrição do vídeo para que você possa acompanhar todo o processo de modelagem e parametrização dessa bancada. No vídeo de hoje, nós vamos ver como quantificar elementos modelados no local, um assunto muito interessante e que muita gente tem dúvida. Invariavelmente, a quantificação de objetos customizados no Revit está associada ao uso de parâmetros compartilhados. Essa premissa se aplica tanto para objetos modelados externamente, tipo uma porta ou uma janela, como para as famílias modeladas no local, que é o caso da nossa bancada, tá? Então nós vamos aprender o modus operandi da criação e aplicação dos parâmetros compartilhados, como torná-los tabuláveis e também como associá-los à geometria. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os parâmetros compartilhados ficam armazenados em um arquivo do tipo TXT, totalmente independente do arquivo RVT, ou seja, eles ficam armazenados em um arquivo separado, fora do nosso projeto. Isso possibilita a utilização simultânea desses parâmetros, fato que viabiliza a quantificação dos objetos customizados. Como exemplo, eu vou quantificar a área do tampo dessa bancada, bem como as peças que constituem a saia, em metros lineares. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o arquivo TXT no qual ficarão armazenados os nossos parâmetros compartilhados. Então, eu venho aqui na guia Gerenciar, painel Configurações e aqui vou clicar nesse ícone Parâmetros Compartilhados. Eu vou ignorar essa mensagem e vai abrir essa janela chamada Editar Parâmetros Compartilhados. Tá? Então, a primeira coisa vai ser criar o arquivo no qual os parâmetros compartilhados ficarão armazenados. Tá? Esse conceito é muito importante. Então, eu venho aqui no botão Criar, ele abre essa janela onde eu vou salvar um arquivo, no caso aqui na pasta desse tutorial, tá? E eu vou chamar esse arquivo de Workshop Quantitativo, tá? Você repara que ele tem a extensão TXT, tá bom? Vou salvar e agora eu acabei de criar o arquivo no qual ficarão armazenados os nossos parâmetros compartilhados, tá? Esse conceito é muito importante. Venho aqui, clico em OK e se eu acessar a pasta, onde estão os arquivos referentes ao tutorial, eu vejo que tenho aqui um arquivo TXT chamado Workshop Quantitativo. E é nesse arquivo que ficarão armazenados os nossos parâmetros compartilhados. O próximo passo é a criação dos parâmetros propriamente dita. Eu venho na guia Gerenciar, painel Configurações e vou clicar no ícone Parâmetros Compartilhados. Aqui, novamente, vai abrir a caixa Editar Parâmetros Compartilhados e a gente já criou o arquivo que vai armazenar os nossos parâmetros. E aqui, quando eu vou aqui para essa aba Parâmetros, eu observo que o botão Novo está desabilitado. Por quê? Porque antes de criar um parâmetro, eu preciso criar um grupo de parâmetros. Isso é uma organização hierárquica do próprio software. Então, eu venho aqui na guia, na aba Grupos, vou clicar no botão Novo e vou nomear esse grupo como sendo bancada 1. Ok. Está criado o meu primeiro grupo de parâmetros, tá? No caso aqui, como a gente só tem uma bancada, vamos trabalhar somente com esse grupo de parâmetros. E agora você observa que o botão novo está habilitado. Então aqui na guia Parâmetros, né? Na aba Parâmetros, eu vou clicar no botão novo e vou criar o meu primeiro parâmetro, que vai ser área
do tampo, tá? E observa o seguinte, o nome vai ser área do tampo, disciplina comum, e aqui no tipo de parâmetro vai ser um parâmetro de área e não um parâmetro linear, tá? A gente quer calcular uma área, então a gente tem que colocar no tipo de parâmetro, tem que indicar que ele é um parâmetro de área, ok? E o parâmetro área do tampo já está criado. Vamos agora criar um parâmetro para quantificar a saia. Então, vem aqui na guia Gerenciar, painel Configurações, o mesmo procedimento. Parâmetros compartilhados, e aqui você observa que nós já temos o nosso arquivo txt criado, nós já temos o nosso grupo de parâmetros bancada 1 criado, e nós já temos o parâmetro área do tampo também criado. Então, aqui a gente vem nessa aba aqui, Parâmetros, vamos clicar novamente no botão Novo para criar o parâmetro que eu vou chamar de saia linear, um nome meramente ilustrativo, tá? Disciplina comum, e dessa vez sim, vai ser um parâmetro do tipo linear, tá bom? Clico em OK e clico em OK novamente, o parâmetro para a quantificação da saia já está criado. Os parâmetros que nós acabamos de criar, eles ainda não estão dentro do nosso projeto. Eu volto a repetir. Eles estão armazenados nesse arquivo txt, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa incorporar esses parâmetros ao nosso projeto. E como a gente faz isso? Guia Gerenciar, painel Configurações, e a gente vem aqui e vai clicar no ícone Parâmetros do projeto. Tá? Vai abrir a caixa de diálogo Parâmetros do projeto e a gente vai vir aqui na opção Adicionar, tá bom? E vai abrir a caixa de diálogo Propriedades de Parâmetros. Eu vou marcar essa opção aqui, Parâmetros Compartilhados, vou clicar no botão Selecionar e vou pegar o parâmetro área do tampo, que está armazenado aqui nesse arquivo txt. Volto a repetir isso, tá? Então, vou selecionar aqui, vou clicar em OK, e ele já, a partir de agora, ele entrou no nosso projeto, tá? O parâmetro área do tampo entrou no nosso projeto. Eu vou colocá-lo sob o grupo Outros, e muito importante é definir a categoria desse parâmetro, tá? No caso, vai ser modelos genéricos, pois a bancada foi modelada dentro dessa categoria. Clico em OK. Clico em OK e agora eu já incorporei, eu já trouxe para dentro do projeto o parâmetro área do tampo. Vou fazer a mesma coisa com o parâmetro saia linear. Então, guia Gerenciar, painel Configurações, botão Parâmetros do projeto. Tá? Observa que eu já tenho aqui no meu projeto agora o parâmetro área do tampo e eu agora vou adicionar, tá? Clico na opção Parâmetros Compartilhados, vou selecionar e aqui no caso vou pegar o parâmetro saia linear. Clico em OK, ele já está dentro do meu projeto, vou mantê-lo como instância e vou colocá-lo também sobre o grupo Outros, tá? E o que é mais importante aqui é definir a categoria, tá? Esse parâmetro também vai estar na categoria de modelos genéricos, que é a categoria na qual a bancada foi modelada. Clico em OK e agora sim eu já tenho no meu projeto os dois parâmetros do arquivo txt. A partir do momento que nós incorporamos esses parâmetros ao nosso projeto, eles já podem ser tabuláveis, ou seja, eles já podem ser inseridos em tabelas. Eu vou demonstrar. Vou selecionar aqui a bancada, venho aqui no botão Editar Tipo e aqui nesse parâmetro marca de tipo eu vou colocar bancada do banheiro, tá? No parâmetro marca de tipo eu coloquei bancada do banheiro. Clico em OK e tudo bem. Venho aqui na guia Vista, painel Criar e vou criar uma tabela de quantidade, tá? Essa tabela vai ser uma tabela de modelos genéricos, tudo bem? Vou colocar o nome dessa tabela como sendo tabela de bancadas, tá? Tabela de bancadas. OK. E agora eu vou definir os parâmetros que eu quero nessa minha tabela.
Então, eu vou querer, em primeiro lugar, a marca de tipo, tá? E aqui eu observo que eu já tenho aqui a área do tampo, que foi o parâmetro que a gente criou, ou seja, ele já está pronto para ser tabulado. Então, vou inseri-lo. Da mesma forma que eu vou inserir aqui também o parâmetro saia linear. Ele está aqui, ó. Se a gente procurar, a gente acha. A tabela de modelos genéricos. Então, inserir ele aqui, clico em OK e pronto, nossa tabela está aqui. O que falta? Falta a informação geométrica, falta a quantificação. E é isso que a gente vai ver. Então agora, para fechar, eu vou mostrar para você como fazer a associação da geometria com os parâmetros que nós criamos para quantificar a área do tampo da bancada, bem como a saia da bancada. Vou voltar aqui para a vista 3D, vou selecionar a bancada e vou clicar aqui em editar no local. Vou entrar no modo de edição dessa família modelada no local, tá bom? Venho aqui na guia criar painel propriedades e vou aqui acionar o botão tipos de famílias, tá? E aqui a gente observa que a gente tem todos os parâmetros pré-definidos, né? Largura, altura, comprimento, enfim. E o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no botão Novo Parâmetro. Vai abrir essa caixa de diálogo, tá? E nós vamos selecionar a opção Parâmetros Compartilhados, tá? Vamos clicar no botão Selecionar e vamos pegar o parâmetro Área do Tampo. Vou colocá-lo sob o grupo Outros. Vou mantê-lo como um parâmetro de instância. Isso aqui é muito importante, uma vez que os parâmetros pré-definidos foram criados como sendo parâmetros de instância. E OK, estou lá com o meu parâmetro área do tampo. Só que ele está aqui com 0, né? Na verdade, esse tampo tem uma área e não é 0. E o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir uma fórmula. Aqui eu posso controlar esse parâmetro através de uma fórmula. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o comprimento, que é um parâmetro já pré-definido, com a largura, que também é um comprimento, é um parâmetro já pré-definido. Então eu vou colocar aqui, vou escrever comprimento vezes, que no caso aqui é o asterisco, né? Largura. Clico fora e observa que ele aqui já calculou a área do tampo. Tá? Vou dar OK e aqui a gente pode ver, vou concluir o modelo, concluir o modo de edição. Se eu clicar aqui na bancada, eu já tenho aqui o parâmetro área do tampo. Ou seja, se eu fizer alguma alteração no comprimento, vou reduzir para 1,5 m. Observa aqui que a área do tampo também foi reduzida. Vou aqui entrar novamente no modo de edição da família e guia criar, painel propriedades, botão tipos de família. Eu estou fazendo bem devagar, bem com calma, para você poder fixar esses conceitos, tá bom? E agora a gente já tem o parâmetro área do tampo aqui, sendo controlado por uma fórmula. E a gente precisa agora do parâmetro que vai quantificar a saia da bancada. Tá? Então, vem aqui novamente no botão Novo Parâmetro. Tá? Vai abrir a caixa de diálogo Propriedades de Parâmetro. E eu vou escolher a opção Parâmetros Compartilhados. E vou selecionar o parâmetro saia linear. Vou colocá-lo sobre o grupo Outros. E também é muito importante que eu coloque ele como sendo um parâmetro de instância. Tá bom? Clico em OK e ele já está aqui. E também mostrando a quantidade 0. Por quê? Porque eu preciso defini-lo através de uma fórmula. Tá? É a fórmula que vai associar o parâmetro com as informações geométricas, tá? Uma vez que eu tenho outros parâmetros já pré-definidos. Então, no caso saia linear, vai ser nada mais, nada menos do que a largura mais o comprimento da bancada, uma vez que eu só tenho saia nos lados em que eu não tenho parede. Então, tenho a saia aqui, ó, e a saia aqui também. Então, eu vou escrever aqui
largura mais comprimento, tá? Eu clico aqui fora e ele já calcula, tá? Quanto que eu tenho de saia em metros lineares, tá? Eu vou clicar em OK, vou concluir o modelo, vou selecionar a bancada e voilá. Eu já tenho aqui o meu quantitativo. Então, agora eu vou vir aqui na tabela e olha só, eu já tenho aqui, tá? Já tenho o meu quantitativo aqui. O que falta aqui, estou com um problema aqui de formatação de tabela, tá? Porque você observa, se eu clicar aqui na bancada, a área do tampo está dando 1,05 metros quadrados, né? Se eu clicar aqui na tabela, só está dando 1 metro quadrado. Então eu preciso aproximar, eu preciso trabalhar com aproximação aqui. Eu estou com poucas casas decimais, né? Então vem aqui no campo formatação, vou clicar no parâmetro área do tampo, e aqui em formato do campo eu vou desmarcar essa opção usar configurações do projeto, tá? Eu vou colocar aqui para área 2 casas decimais, né? Metros quadrados, 2 casas decimais. Deixa eu colocar aqui com 3 casas decimais. OK, OK, e voilá, pronto, agora está certinho, tá? Vamos até fazer mais um teste aqui. Deixa eu colocar essa bancada aqui com comprimento menor. Ficou a 1,20. Volto aqui para a tabela. Ah lá, está com a aproximação correta. Já diminuiu a área da bancada instantaneamente, tá? Então, sobre quantificação de elementos customizados e famílias modeladas no local, é isso. Essa aula teve bastante informação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de muita qualidade para você. É isso aí, gente. Até a próxima.